Tenho uma palavra para compartilhar com você hoje, da parte do Senhor. Muito forte. Mas, antes da palavra propriamente dita, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta que escreveu Paulo a Timóteo, amém? 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 de Timóteo, capítulo 4. Deixa eu mais uma vez te ensinar uma profundidade de um princípio aqui, amém? Você vê, né, irmão, que choveu, Deus é bom, chove lá, chove aqui. Eu acredito que você a cada dia está vendo algumas melhoras que nós estamos fazendo no prédio, desde quando nós entramos, amém? E essa semana que vai entrar aqui agora, nós vamos cuidar justamente dessa questão de água, né? Águas sobre águas. Então, nos ajude sendo generoso e compreensível, consiga comprar aí as mantas e acabar com os problemas. Mas antes, 1 de Timóteo capítulo 4, amém? 1 de Timóteo capítulo 4. Está dando para mim ouvir bem aí? Glória a Deus. Que essa telha faz um pouco de barulho, né? Deixa eu te ensinar um princípio espiritual aqui. Se bem que nós sempre temos falado. Amém? 1 de Timóteo capítulo 4, verso 1. São palavras do apóstolo Paulo, e ele diz assim, ó: o Espírito Santo afirma, o Espírito Santo de Deus afirma que, nos últimos tempos, agora, muitos apostatarão da sua fé. O que é apostatar? O que é apostatar? Ela vem de uma palavra que significa aquele que abandona um posto. Isso é uma linguagem militar. Paulo usou muito isso. Ele está falando aqui de um soldado que abandonou o posto. Ele saiu fora da sua posição. Amém? E o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito Santo me diz que nos últimos dias, centenas, milhares de cristãos vão abandonar as suas posições. Mas eles vão abandonar por quê? Por obedecerem espíritos enganadores. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aí você fala: peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu nunca vou fazer isso aí. Eu nunca irei obedecer um espírito enganador. Eu nunca vou obedecer uma doutrina de um demônio. Você está doido? Eu não, sai fora. E é interessante que o apóstolo Paulo escreve essa carta a quem? A Timóteo, seu discípulo. Para que Timóteo ensinasse isso aonde, irmão? Na igreja. Isso há 2000 anos, hein? Você vê que não é coisa nova. Então, por que é que está acontecendo o enfraquecimento da fé de muitos? Por que muitos estão abandonando as posições de filho, de cristão, de ministro, etc e tal? A Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por obedecerem ensinos de espíritos, doutrinas de demônios. E você: não, eu não, estou fora disso. Eu quero te dar um ponto aqui, são vários, são muitos, mas eu vou te dar um ponto para nós falarmos aqui. Você se lembra o que Jesus falou? Não lembra? Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai ter que amar um e desprezar o outro, servir um e deixar de servir o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Mamon é um demônio. Toda vez que nós retemos, toda vez que nós retemos, debaixo de que ensino estamos? Pensa. Toda vez que você retém aquilo que Deus colocou na sua mão para que chegue aqui na obra, ou na missão, onde quer que seja, de quem é a voz que você está obedecendo? De quem é o ensino que você segue quando você não é generoso com os dízimos, com as ofertas, com a oferta missionária, com a oferta de uma comida, com a oferta de uma aqui ou na sexta-feira do Bom Samaritano? A quem é que você obedece quando você faz isso? Pense. Porque, biblicamente, eu posso dizer, a Jesus Cristo não é.
Jesus falou, entre tantas coisas, por exemplo, dá a quem te pede. Jesus falou centenas de vezes a respeito disso. Paulo falou, Pedro falou, os profetas falaram, Moisés falou. A Bíblia inteira ela fala sobre isso. A pergunta é, quando nós retemos e não damos, debaixo de qual ensino nós estamos? Quem está sendo o seu mestre naquela hora? Mamon. Só que isso, você tem que entender isso. Isso é um ensino de um espírito e é uma doutrina de um demônio. Qual é o ensino? Cara, não dê porque vai faltar para você, porque Deus é um mentiroso. Quando Ele diz que Ele vai sustentar a sua vida, Ele não vai. Então você dá os seus pulos e fecha essa torneira aí. Engraçado que a grande maioria de nós só fecha a torneira. A maioria de nós não, a maioria das pessoas fecha a torneira da igreja. Mas ele escancara a torneira dos seus gastos pessoais. O Brasil diz que estava em crise, né? Mas o carnaval, as praias continuam, está tudo normal, irmão. O único lugar que sofre é a casa de Deus mesmo. E isso não é que não sou eu que estou dizendo. Encontrando com um monte de pastores, encontrando com missionários, encontrando com um monte de gente. O único lugar onde as pessoas tiram as ofertas é da obra e da casa de Deus. As coisas do meu gasto pessoal continuam normais, porque é isso que eu preciso manter. Debaixo de qual ensino esse pensamento está? Pense. Quem foi que ensinou isso na sua mente? E o que acontece quando você fica debaixo de um ensino de uma criatura dessa? Você vai enfraquecer da sua fé. Como Mamon nos enfraquece a fé quando nós retemos? Simples. Fazendo você amar mais as coisas do que Deus. Você se torna um cristão materialista. Não existe nada mais antagônico que isso. Não existe nada mais contrário que isso. Que cristão é sinônimo de uma pessoa que deixou o materialismo já. Mas os cristãos de hoje têm se tornado materialistas, e isso tem feito ele amar as coisas desse mundo, e isso tem feito ele enfraquecer a fé, porque a fé justamente está justamente na posição contrária. A fé é crer na palavra daquele Deus que você não vê fisicamente. Então tome muito cuidado quando nós falamos de ofertas, porque reter é obedecer a um ensino de um demônio chamado Mamon, e se colocar debaixo dele, e ter a sua fé enfraquecida. Porque, irmãos, ofertar e continuar fiel a Deus nas finanças, num tempo de crise, é um exercício da sua fé, se é que você não sabe. É um exercício de fazer alguma coisa na direção de Deus, enquanto a maioria está fazendo para lá. Eu queria orar nessa hora, eu sei que muitos já ofertaram, mas se você não fez isso, eu queria abrir esse momento para que você fizesse. Porque nós vamos entender algumas coisas aqui principais, tremendas hoje da palavra de Deus. Que Deus me deu através de sonho essa semana. E esse sonho eu passei para alguns irmãos que têm conhecimento para gerar essa palavra. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu quero obedecer a Tua palavra, Deus. Eu quero obedecer porque aquele que obedece ama. E aquele que ama obedece. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não quero ser ensinado por uma criatura de trevas chamada Mamon, chamada Jezabel, chamada quem for. Eu quero ser ensinado pelo Senhor, e o Senhor me ensina que se eu plantar, eu colherei. Porque é a garantia da Tua palavra. Não é um truque evangélico, é a Tua palavra, Deus, na qual eu tenho que depositar a minha fé e a minha obediência. Senhor, me livra das garras de Mamon, de me tornar um materialista, de achar que as coisas desse mundo são as maiores. Como diz a Tua palavra, Deus, aquele que esperar em Cristo somente nessa vida, será o mais miserável de todos os homens. Tu tens sido fiel, ó Deus, mesmo nos nossos momentos de infidelidade. Tu tens sido fiel a nós. Tu sempre nos dá primeiro, para que nós possamos Te dar depois. E que nós sejamos fiéis justamente nesse momento. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, liberta o Teu povo, Senhor, da mesquinhez, do espírito da miséria, Senhor. Senhor, que nós sejamos como aquela viúva, Deus, que trouxe uma moeda, mas era de tudo que tinha, porque ela entendia para quem
e por quê. Para quem e por quê. E que isso venha romper, ó Deus, circunstâncias em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não entregou suas ofertas, como alguns já fizeram, você pode fazer isso durante qualquer parte do culto, amém? Nós não temos aqui, embora nós tenhamos a palavra de oferta, se você quiser trazer sua oferta, seus dízimos agora, traga, porque é com isso que nós fazemos as melhorias desse lugar, é com isso que nós transformamos esse lugar, mas nós temos ensinado aqui, qualquer momento do culto, em que o Espírito de Deus tocar a sua vida, você pode ofertar, porque Deus é fiel, amém? Aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Amém? Glória a Deus. Quero fazer um convite especial a todos. No dia 30 de março agora, o apóstolo Lucas Marques, lá do Chile, vai estar aqui conosco. Ele escreveu, entre tantos livros aí, alguns publicados em português, que nós temos até aqui para vender. Falar não é um ato inocente. Ministros competentes de um novo pacto. E ele vai estar vindo para o Brasil lançar esse livro novo aí, chamado Aspectos Práticos do Novo Pacto. O Lucas Marques, ele vai estar aqui, ele vai chegar aqui dia 30, vai pregar aqui, quinta-feira, 30 de... Não, cara, venha nesse culto. Se você ainda não sabe o que é um mestre na palavra de Deus, nesse culto você vai ver a diferença. Esse cara, irmão, ele tem uma graça de mestre mesmo na palavra de Deus, assim, para pregar, que é uma coisa assim absurda. E eu até falei com a Renata, ele vai vir dia 30, mas vai ficar aqui até dia 2, eu acho. Em todas as igrejas que ele for no vale, eu vou no culto, porque eu não quero perder. Que é muito bom mesmo, para quem tem um coração que quer receber. Amém? Então dia 30, nessa semana, na próxima, não é isso? Na semana na próxima, o apóstolo Lucas Marques vai estar aqui. Venha. Convide quantas pessoas você quiser. Amém? Você pode se colocar de pé, pegar sua Bíblia na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Temos uma dificuldade aí com a chuva, né, irmãos? Mas vai orando e ofertando para a gente sair logo disso. Sua generosidade influencia diretamente nos problemas que nós temos. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versos de número 37 ao 42. Lucas, capítulo 6. Versos de número 37 ao 42. Abra sua Bíblia e seu coração, amém? Essa é uma noite de edificação, correção, discernimento para a igreja, amém? Esse é um culto para a igreja, é um culto de ensinamento para filhos de Deus. Diz assim: não julguem para não serem julgados, não condenem para não serem condenados, perdoem e serão perdoados, deem e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente se dará a vocês. Porque com a medida que você medir, te medirão também. Então Jesus lhe propôs uma parábola. Acaso pode porventura um cego guiar outro cego? Por acaso os dois não cairão no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Por que você vê o cisco, o argueiro no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no seu próprio olho? Como poderá dizer ao seu irmão: deixa, irmão, que eu tire o cisco, o argueiro do teu olho, não vendo você mesmo que a trave está no seu? Você é um hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar
aquilo que está no olho do seu irmão. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quantas vezes nós não lemos isso, né, queridos? Quantas vezes não lemos? Quantas vezes nós não nos debruçamos sobre isso? Dá um pouquinho de retorno aqui só. Nos debruçamos sobre isso. Amém? É uma passagem muito fácil de entender, né? Mas é tão difícil de fazer. Esse tem sido o grande problema na igreja. Aquilo que eu entendo com a minha mente e aquilo que eu consigo reproduzir na minha vida. Amém? Essa semana, eu tive um sonho. E eu passeava por dentro de uma cadeia, de uma prisão. De uma penitenciária, assim. Sabe uma penitenciária? Aqui em Taubaté, Tremembé, nós temos muitas penitenciárias, né? É só você ir aqui por dentro, você vai ver, não sei, com 4, 5 penitenciárias, algo assim, enfim. Temos irmãos aqui que trabalham lá e tudo mais. Então eu fiz uma pequena pesquisa de campo com alguns irmãos aqui que trabalham nesse ambiente e tal. Uma penitenciária, o que é a penitenciária, irmão? É um lugar de pagar a sua pena. Por quê? Por causa de um delito. Por causa de um crime cometido. Por causa de ter rompido uma lei vigente do seu país. Quando você rompe uma lei vigente no seu país, existe um código, uma lei penal. E você vai ser penalizado de acordo com aquela lei. Embora as coisas no Brasil não funcionem muito bem, eu não vou entrar nesse assunto, mas você sabe que existe um código penal, existe uma lei, existe uma legislação que cuida disso. E quando você comete um crime, um delito, você é levado à presença, né? Você é preso, você é levado à presença de um juiz, você é julgado e ali é dada uma pena, e você vai para um lugar onde você fica separado da sociedade comum ou normal. Você fica ali recluso. Recluso por um tempo que o juiz determinou. De acordo com o crime que você cometeu, você vai ficar tantos anos. Mas não é só isso. De acordo com o crime que você cometeu, você vai ficar tantos anos em determinada maneira de prender alguém. Por exemplo, dentro das cadeias, dentro das penitenciárias, existe, por exemplo, aqui em Taubaté existe o CDP, Centro de Detenção Provisório. O que é o CDP? É um lugar onde as pessoas ficam presas aguardando o seu julgamento. Elas estão aguardando ser julgada a sua causa, mas por causa daquilo que ela cometeu, ela tem que ficar presa até que ela seja julgada. Quantos estão entendendo isso aí? Nós temos um lugar, essa eu nem marquei, mas obrigado, Jesus. Nós temos um lugar onde aqueles que são considerados infantis ou crianças ou adolescentes também ficam reclusos. Antigamente isso era conhecido como é que chama? FEBEM. Agora é a Fundação Casa. A Fundação Casa é a antiga FEBEM, onde aqueles que são menores de idade, mas já são infratores, são postos. Eles ficam lá trancadinhos também, no esquema lá, porque cometeram delitos e são menores. Então tem uma prisão infantil também. Amém? Presta bem atenção. Deixa o Espírito Santo colocar isso dentro de você e clarear o seu entendimento. Existe uma prisão para adolescentes. Certo? Isso é a Fundação Casa. Tem um CDP, que é uma prisão para aqueles que aguardam o julgamento. Mas ele está preso, está guardadinho. Tem a prisão das mulheres. Tem a prisão dos homens. Existe, dentro da cadeia, existe o regime chamado regime fechado. Onde a pessoa, pelo crime que ela cometeu, ela vai ficar no pior tipo de regime, onde ela fica guardada ali dentro. Ela fica lá na cela dela, separada dos demais, ali, fechado. Depois tem o semi-aberto. Semi-aberto. Já progrediu a pena para um lugar um pouquinho melhor. Já tem algumas regalias, já tem mais alguma, né?
já é mais aberto, o cara pode trabalhar, né, certo? Ele já pode trabalhar, ele já pode de repente fazer um curso. Tem igreja, presta atenção em cada palavra. Tem igreja lá dentro, tem Bíblia lá dentro, tem culto, tem tudo. E depois tem um regime aberto. O cara pode sair da cadeia. Tem a prisão, você vê na televisão, a prisão domiciliar. Preste atenção em cada palavra. Prisão domiciliar, onde o cara está preso dentro da casa dele. Aí ele diz onde é o trabalho, os caras medem mais ou menos quantos quilômetros, programa ali na sua tornozeleira, e ele é preso, ele está preso perante a justiça. Estão entendendo, irmãos? Ele é um prisioneiro, porém ele está na rua. Ele sai, vai ao trabalho lá, depois ele tem que voltar para casa. Então você vê que dentro do sistema prisional, dentro do sistema de pagar uma pena, existem vários tipos de reclusão, vários tipos de prisão. Mas o que você tem que entender é que tudo isso é cadeia. Tudo isso é preso. Porque se algum desses caras escorregar uma coisinha que seja, ele volta para o fechado. Ele perde as suas regalias. É interessante que lá dentro tem comida. Certo? Tem comida. Comidinha legal, tem comida. Ou seja, tem comida, tem sustento. Presta bem atenção, tem sustento. O cara não morre, lá entra, morre de inanição, morre de fome. Não, ele come. Ele não vai morrer. Ele vai ficar ali dentro, comendo a comidinha dele. Quem mais que tem? Ele pode estudar, dependendo do regime que ele está. Ele pode, aqui irmão, receber visita íntima. Não vou nem traduzir, você já sabe o que é, né? Amém? Visita íntima, né? Ou seja, o cara tem uma vida ainda, entre aspas, né? Não vou traduzir aqui, que tem uma plateia meio fora da uniformidade. Mas ele tem ali a sua alegria corporal. Amém, irmão? Está entendendo? Visita íntima, dentro da cadeia. Ele é preso. Ele está preso. Mas ele tem sustento. Ele tem as alegrias de uma companheira ou de um companheiro, sei lá, como quiser chamar. Né? Aí ele estuda. Né? Ele sai. Tem a saidinha, né? Dia dos pais, bota todo mundo na rua. Dia das mães, bota todo mundo na rua. Ó, mas tá hora você tem que voltar, tá dia que tem que voltar. Por quê? Você é preso, cara. Você tem um número, você faz parte da população carcerária brasileira. Ah, mas eu estou preso dentro de casa. Mas você está preso. Você é preso. Preste bem atenção. Então o que está acontecendo, irmãos, hoje? Agora em cima dessa palavra. O cara do semiaberto fala mal do fechado. Você está entendendo? O cara do regime aberto olha para a cadeia e fala lá, o cara lá está preso. Eu não estou preso. Porque eu estou aqui na rua, o muro da cadeia ali e o cara está lá dentro. Ele está preso. Ele é prisioneiro. Eu não sou prisioneiro. Não, você é prisioneiro. Você só é o quê? Diferente do outro. Você é também um número, você está na lista de todos aqueles que cumprem pena. Se você for pego na rua, se você não voltar no horário, se você não voltar no dia, é emitida uma ordem que aonde os caras te acharem vão te prender na hora. Porque você é preso. Você está preso. Mas eu estou preso lá em casa. Eu saio na rua, eu vou trabalhar, mas se você levantar a sua calça, a gente vai ver uma tornozeleira no seu pé. Amém? O que eu estou querendo dizer, irmãos? É isso que Jesus falou aqui, ó. Jesus está falando isso. Por que é que nós julgamos, criticamos ou apontamos o outro que está na cela ao lado? Eu sou companheiro dele de prisão, mas eu acho, porque eu estou num regime diferente do dele, que eu não sou mais preso e ele é preso. Só porque a sua pena progrediu, você acha que você não é mais preso, mas você é. Esse é aquela pessoa que, tendo pecados graves, insiste em comentar sobre a vida do outro. É um cara que ele está entre as grades do pecado
e ele aponta a outra grade do outro lado. Vocês estão entendendo, irmãos? É um cara que está em casa com uma tornozeleira, achando que ele não é mais preso porque ele está em casa. É um cara que está no semiaberto, que vai na saidinha, que está fazendo escola, e ele acha que ele realmente está de boa porque o cara lá está no regime fechado, então ele fica trancado naquela cela. Eu já não, eu passo o dia inteiro aqui fazendo tal coisa e tal. Sabe uma outra coisa que eu fui informado? Que cada dia, preste atenção no nome de Jesus, cada dia que um prisioneiro trabalha, a cada 3 dias trabalhado, é isso? A cada 3 dias trabalhados, é diminuído 1 dia na sua pena. Eu nunca vi coisa tão igual. O que é que tem dito, o que é que tem ensinado a muitos cristãos que ele é livre? O serviço de igreja que ele faz. Então ele é o pregador, ele acha o quê? Porque ele está fazendo um serviço, ele toca o violão, ele prega, ele é um diácono, ele é uma pessoa que está servindo na casa de Deus, ele está usando o serviço assim. Você não tem ideia, irmão, a quantidade de pessoas que vivem presas, espiritualmente falando, por pecados. Eu vou mostrar os versículos para você já já. Mas ele acha que ele está livre porque ele prega. Então eu faço um serviço, diminui a minha pena. Quantos estão entendendo? Eu toco uma canção, eu me sinto bem. Eu presto um serviço na igreja A, B, C, D, F, G, H, e eu vou me sentindo melhor, porque eu estou ali como um prestador de serviço. Mas eu sei que existem pecados na minha vida que me prendem. Eu estou preso, porque o pecado é um sistema prisional. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar para você o diretor da prisão. Toda prisão tem um diretor, não tem? Então tá bom, abra sua Bíblia aí comigo. 2 de Timóteo 2, 26. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 26. Sabe o que diz? Que o diabo cria laços. O diabo arma laço. Sabe o que é laço? É algo para prender seus pés, prender suas mãos, prender você. O diabo arma laços para fazer de prisioneiro aqueles que cumprem a sua vontade. Esse é o diretor da cadeia aí, ó. Olha o cara que tem a chave aí, ó. É esse cara aí. Quando a gente vai se enredando com os pecados, porque o pecado o que é? Ele é um crime contra Deus. A gente vai ficando preso a esse cara aqui, ó. Porque ele vai armando laços para você, e você vai caindo naqueles laços, e ele vai amarrando você. É por isso que tem aquele termo na igreja, não, aquele irmão está muito amarrado. E é verdade, o diabo amarra mesmo. E quanto mais ele te amarra, mais preso você fica. A ponto de você vir, cantar música, pregar, servir, dar aula, fazer tudo, mas você é prisioneiro em alguma área. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas como eu estou na prisão do semi-aberto, eu estudo, eu vou na rua, volto de noite, eu olho para os caras do fechado e falo, não, eu não estou preso, eles estão presos. Eles estão, eu não. É justamente o que Jesus falou. Você vê o cisco no olho do irmão, mas você não percebe a trave no seu olho. A trave, irmão, é um pedaço de pau. A trave é um tronco de madeira, um tronco gigante de madeira, uma trave. Agora é estranho, né? Eu acredito que todos aqui já caiu um cisco no seu olho, já entrou um cisco no seu olho, né? Cara, irrita o olho, você fica assim, ó, manda nego soprar e tudo mais. Porque você tem que tirar aquele pedacinho, aquele cisco que está no seu olho. Já imaginou um pedaço de tronco no seu olho? Mas é engraçado como é que a gente vê a coceira do olho do outro. E a gente não se incomoda com pedaços de pau dentro dos nossos olhos. Veja que Jesus está apontando para uma questão de como você vê. E os olhos, os nossos olhos físicos, eles foram construídos para quê? Para ver tudo que é externo, o outro. Com o olho eu só vejo o outro. A não ser que eu entre diante do espelho, é lógico.
que o espelho para mim é um grande engano. Que o espelho para mim foi criado para você se enxergar. As pessoas só vão diante do espelho para se enganar. Eles vão lá ficar se embelezando, se embelezando, se embelezando, se embelezando, se embelezando, se embelezando, 3, 4, 5, principalmente as mulheres. 3, 4, 5, 6, 7, tem uns homens também agora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas na frente do espelho, se embelezando. Para quê? Eu não estou falando de asseio, amém, irmãos? Eu estou falando de limpeza, higiene, eu não estou falando disso. Eu estou falando de vaidade. Eu estou falando daquilo que é excesso. Ou você não pensa. Vamos puxar uma perninha aqui. Falando sobre a vaidade. Falando sobre vaidade. Sobre olhar no espelho com outro, buscando uma outra coisa. Isso aí não tem prendido muitas pessoas? Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, na época que o Castolira era a rua de terra. Eu fui levar uma cesta básica lá, com os irmãos. Quando entrei na casa, a casa parecia aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha porta e não tinha janela, era tudo pano. Entrei lá dentro. Quando entrei lá dentro, eu tive uma experiência chocante. Enquanto nós estávamos ali, ajudando aquela família com a cesta básica, orando, saiu do quarto uma mulher com um pedaço de espelho quebrado. Escute isso. Um pedaço de espelho que eu não sei como é que não cortou a mão dela. Um pedaço de espelho quebrado na mão. E uma escova de cabelo daquela que é tipo aquelas de ponta, sabe? Aquela que não é de... Eu não sei como é o nome, é aquelas que é de ponta. E ela passou de costas, eu vi que ela estava com o espelho, mas eu nem dei. Aí Deus falou assim, presta atenção. Eu lembro até, eu olhei para o lado, todo o rosto dela, assim, a boca até perto do nariz, estava cheinho de batom. Ela pegou um batom e ficava assim, ó, em volta da boca, assim no nariz. Aí eu olhei, irmão, aí que eu percebi que eu olhei aqui do lado, estava na carne viva. Esse lado aqui, esse tucho aqui de cabelo estava na carne viva. Porque ela ficava passando o pente, ela estava endemoniada. Ela ficava passando o pente assim, ó. Aí que eu percebi, Deus falou, acorda! E foi um tremendo momento de libertação. Aquela mulher está endemoniadaça. E o que é que ela fazia? Se olhava no espelho. Se você acha que isso é normal... Então você vê que é um tipo de prisão. Você fica preso ali. Você está recluso num lugar. Tem pessoas que estão presas num passado. Já viu aquela pessoa que ela não consegue ir à frente? Toda a conversa dela, ela volta no passado. Tem pessoas sentimentalmente presas. Ela fala, ela vive, ela faz tudo isso aí. Mas que eu tinha uma namorada quando eu era criança, que eu nunca mais esqueço. Que é o meu noivo que me largou, que é a minha noiva que foi embora. Esse tipo de coisa, está cheio na igreja isso aí. Pessoas já apaixonadas por gente que já foi. Mas ele está sentimentalmente preso. Quantos estão entendendo isso aí, irmão? Nós estamos em 2017 e ele dorme, ele está no ônibus, ele fecha o olho. O que ele vê? 3 anos atrás. Aquela menina, aquele rapaz, o meu grande amor, essa coisa toda. Tem gente presa sentimentalmente, tem gente presa no passado. Tem gente presa em coisas. Se ele perder aquele negócio, ele perde a vida. Se tomar a motoca dele, o carro, a bicicleta, o videogame, ele morre, ele fica maluco. Tem pessoas presas na religião, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É a pessoa que ela não consegue tomar o vinho novo de Deus, ela não consegue ir adiante com Deus, por quê? Porque ela está presa numa experiência religiosa que ela teve há 10 anos atrás. Edgar, lembra da escola embaixadora? Era tão gostoso, aleluia, era tão gostoso, era tão gostoso, não é mais. Porque faz parte do nosso passado, você faz 13, 14, 15 anos atrás, eu não sei. Hoje, o que Deus quer fazer hoje, eu não sei dizer. O que Deus quer fazer amanhã, eu não sei dizer. Mas você lembra que dia que nós fomos no monte? Você lembra? Ele sempre joga para onde? Para trás. Ele não consegue ir adiante. Tem pessoas presas em feridas.
ele foi ferido, ele foi magoado, aconteceu alguma coisa com ele, uma experiência ruim dentro da igreja. E o que acontece? Dali ele não sai mais. Agora, a partir de agora... Irmão, preste atenção aqui, deixa eu dizer uma coisa. Como é que um preso vê o outro? Como é que uma pessoa que está presa atrás das grades, ela olha para fora, o que ela vê? Ela vê tudo através das grades. Você está entendendo? Tudo que ela vê através das grades. Ou seja, agora, a partir de agora, todo mundo para mim não presta. Todo mundo, eu não posso confiar em mais ninguém, porque todo mundo agora... Não, irmão, que é isso? Isso significa que você caiu numa arapuca, você está preso. Você entrou numa cadeia que nem sua não era. Porque se agora tudo que você vê barra de grade, significa o quê? Que você está dentro dessa grade. Agora todo mundo para você, como dizia, todo mundo para você vai dormir com pijama listrado. Mas não tem nenhum pijama listrado. Mas quando você vê atrás de barras de ferro, a roupa do irmão, você vê o quê? Você vê ele igual uma zebra. Então, uma característica de alguém que está preso em algum lugar é que toda vez que ele olha para outro, ele olha segundo a prisão onde ele está. Então, se ele está vivendo num regime fechado com os bandidão perigoso, todo mundo que ele olha e vê o quê? Aí todo mundo é bandido. Ninguém mais é confiável, ninguém mais, não tem mais. Vamos botar grade na casa inteira. Quantos estão entendendo, irmãos? Vamos botar alarme, vamos botar cerca elétrica, vamos botar tudo na casa inteira, porque agora ninguém mais é confiável, agora não dá mais. Por quê? Porque eu tive uma experiência, me roubaram. Se me roubaram uma vez, vão roubar todo dia. Não vão, irmãos. Você está conseguindo captar onde que Deus está querendo nos levar? A gente olha, quem é a pessoa que vê o cisco do outro, mas não vê a trave do seu? É um preso. Porque ele sai e fica apontando todo mundo. E é próprio dessa palavra, porque essa palavra usa duas palavras gregas, crino e anacrino. O que é isso? Julgar e julgamento. O julgamento é propriedade de quem? Do juiz. Então deixa eu explicar para você o que é julgar o irmão, que as pessoas não estão entendendo. Porque, irmãos, a Bíblia tem um contexto. Quando você lê não julgueis para não ser julgado, igual está lá em Mateus 7, Jesus não está falando sobre exercício de discernimento. Jesus não está falando sobre percepção. Jesus não está falando sobre bom senso. Jesus está falando, não julgue o irmão. A palavra no grego é anacrino. O que significa isso? Não profira juízo condenatório sobre ninguém. Porque você não é juiz do outro. Qual é o trabalho do juiz? Analisar a causa que vem através da defesa e da acusação, o promotor e o advogado. E o juiz vai emitir uma sentença. Qual sentença? Vai ficar preso tantos anos. É culpado, vai ficar preso tantos anos. O que Jesus está falando? Você e eu não temos o direito de proferir um juízo condenador ao outro. Mas você vai, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, ó, brigando com a turma lá. Assim, ó, não tem nenhum sábio no meio da igreja? Não tem ninguém experimentado no meio da igreja? Não tem ninguém experiente no meio da igreja que possa julgar os casos que tem no meio da igreja? Porque eu fui informado, ele fala, porque eu fui informado que existe uma pessoa aí no meio que está tendo relação com a mulher do pai. E ninguém fala nada, e ninguém julga esta causa. E ninguém chama o irmão para ver, para averiguar, para julgar, para colocar. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? O apóstolo Paulo, ele condena aquela igreja, condena assim, ele exorta, deixa eu usar essa palavra, ele exorta aquela igreja, ele corrige aquela igreja, porque não tinha ninguém que julgasse as causas do povo. Lembra de Moisés, que julgava desde o raiar do dia até o poente do sol?
julgava as causas do povo. Quantos estão entendendo, irmãos? O que Jesus está falando é o seguinte: você não pode apontar o dedo para uma pessoa e dizer que ele é réu do inferno. Você não pode apontar o dedo para alguém e dizer assim: olha, você fez isso, pois agora eu declaro em meu próprio nome que você vai ser lançado no inferno. Isso é julgar um irmão. Isso é julgar uma pessoa. É isso que está proibido para você e para mim. Agora, exercer discernimento, não, gente. Cuidar da igreja, não. Resolver questões entre irmãos, não. Nós temos que cuidar disso aí. Quantos estão entendendo? Porque senão isso aqui vira um auê, isso aqui. É nem querendo matar o outro. Então, cada vez que algum irmão comete um erro, esse irmão é chamado para ver o que aconteceu. E em alguns casos ele vai ser o quê? Disciplinado. Por quê? Porque o delito que ele possivelmente tenha cometido vai fazer que ele entre na onde? Num momento de tratamento para que ele não volte a cometer aquele delito. O apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 5. Eu quero que vocês expulsem esse irmão da igreja. Expulsa, e não expulsa só, não. Expulsa e entrega na mão de Satanás, para Satanás amassar ele. Olha que coisa, irmão. Já pensou? Isso é Bíblia, Novo Testamento. Já pensou se você entra na igreja, irmão? Fica um. Mas é bíblico, é Novo Testamento. O que significa entregar nas mãos de Satanás? O que Paulo está falando? Se ele, estando no nosso meio, deseja viver como alguém que é prisioneiro do mundo, manda ele de volta para o mundo, porque ele não pertence a esse lugar. Manda ele de volta para o pai dele, que é o diabo. Então o diabo vai pegar ele. Só que acontece um fenômeno muito, muito poderoso, em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios capítulo 2, esse irmão que fez essa coisa horrorosa, ele volta arrependido para a igreja, só que a igreja não quer receber ele mais. A igreja fala para o Paulo, Paulo, você nos mandou que a gente expulsasse ele, a gente expulsou, agora ele está querendo voltar. Aí o apóstolo Paulo, não, irmão, deixa ele voltar, ele arrependeu, ele já aprendeu a lição. Ele já entendeu o erro que ele cometeu, deixa ele voltar. A igreja não queria receber ele mais. Aí o apóstolo Paulo fala assim, porque eles queriam que o apóstolo Paulo voltasse para Corinto, tivesse lá para tratar dessa questão. Paulo estava longe. Então Paulo escreve assim, a quem vocês perdoarem, eu também perdoo. Como se eu estivesse na presença de todos. Vírgula. Escuta isso aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja. Quando um irmão, quando uma irmã, quando alguém peca, erra, ele vai receber aquilo que é devido a ele pela parte de Deus, não pela nossa, a respeito do que ele fez. Mas depois que acontece isso, aquilo vem para a igreja. Porque a igreja vai ter que decidir como é que ela vai ser agora. Mas quem errou foi ele, Mas agora, todos nós entramos nessa questão. Por quê? Porque o Paulo fala, se vocês se tornarem uma igreja que não perdoa, Satanás alcança a vantagem e domina a igreja. Está entendendo, cara? Como é que Deus vai continuar salvando pecadores aqui dentro? Não, ele vai parar. Então o apóstolo Paulo é claro, 2 Coríntios capítulo 2, Satanás vai alcançar a igreja, e o Satanás, o diabo, ele vai tomar a igreja. Por quê? Porque ela não perdoa. Quando Satanás alcança a igreja, ele faz o que com ela? Ele prende ela. Prende ela na onde? No entendimento dele. Fazendo que nós nos tornemos juízes. Porque só o juiz tem a autoridade de mandar prender e mandar soltar. Mas nós temos tomado essa posição. É isso que Jesus fala. Não quero que vocês se tornem juiz de ninguém. Juiz sou eu. Agora, por exemplo, na internet, né? Acontece muito. Estou vendo na internet. Essa semana eu tive que excluir as pessoas da internet. E já vou dar um aviso aqui. Você que quer ser meu amiguinho, meu coleguinha, essa coisinha. Se você é uma pessoa que fica colocando besteira na internet, eu vou excluir você. Ai, que triste. Azar é seu. Para, se converte, ué.
Porque, irmão, sinceramente, eu não sou e ninguém aqui é obrigado a ficar vendo foto de besteira. Besteira. Eu não sou obrigado a ficar vendo o vômito de alma de ninguém. Pessoa que vai lá para a rede social, ficar falando das suas loucuras, em vez de ir para a presença de Deus e orar, não. Ela vai na rede social e fica falando abobrinha. E pessoas que ficam criticando de fora. É isso aqui, ó. Eu não vivo a realidade da igreja, eu não luto pela igreja e eu não sou igreja, mas eu passo aqui na frente. Irmão, o Satanás ele é muito esperto, mas ele não é tão esperto não, porque tem o Espírito Santo que revela. O Espírito Santo ele traz discernimento. A grande maioria das pessoas que estão na internet, que estão por aí, chamados de desigrejados. Eu encontrei com vários. Cara, por que você não vai para a congregação? Eu estou muito ferido. A igreja para mim me decepcionou muito. E você? Lindão, santo, anjo. Aí eu olho na cara do cara, a igreja decepcionou muito. E você não decepcionou ninguém não. Você é o cara. Você é o bam, bam, bam. Ele passa aqui na frente, vê um prédio de uma igreja, e ele fala assim, eu estou livre das 4 paredes. Tolinho, levanta a calça aqui, ó. Tem uma tornozeleira no seu pezinho. Isso foi Deus que me disse essa semana. Você passa, eu não estou preso entre 4 paredes. Cheio. Uma vez inventamos chai, né? Lembra? Não deu certo. Chai, não deu. Eu passo aqui de moto, passo aqui de carro. Eu não vou aí não, porque a minha vida não é entre 4 paredes. É o cara do semiaberto. É o cara da prisão domiciliar. Eu conheço gente assim. Você também conhece. O cara está preso na pornografia. Lá na casa dele. E passa aqui, não, que eu não vivo em 4 paredes. O cara está preso na avareza. O cara está preso, a mente dele, o coração dele. Tem cadeia atrás de cadeia, igual de prisão. Entra numa cadeia, na outra, até chegar lá na solitária. Esses caras que estão em casa fazendo crítica da igreja, é o preso da solitária, é o disciplinar. Ele fica atrás de um computador pensando que ele é um cara corajoso. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Você é um covarde. E tomara que esses caras estejam escutando tudo que eu falo, que eu vou botar isso na internet amanhã. Você é um covarde, você não é homem e você não é mulher de Deus para, primeiro, obedecer a Deus no que ele disse a respeito da igreja. Obedecer a Deus. Vou mostrar você na Bíblia aqui já. A igreja, irmão, você precisa entender o que é a igreja. O que é uma congregação. Para que existe isso aqui, meu Deus? Para que existe esse bando de gente que está aqui, cheio de caraminhola na cabeça, que é você e eu? Então tem um irmão aqui, ó, está ouvindo essa palavra aqui, ele fala assim, essa palavra não é para mim não. Está no domiciliar, né? Essa palavra é mais ou menos para mim, é o semi-aberto. Então o que acontece? Eu vou atrás do computador, fico fazendo críticas de uma vida que eu desisti porque eu não tenho peito. Eu não entendi por que eu tenho que estar congregando toda semana, adorando Deus no meio de pessoas que são doentes, problemáticas, prisioneiras e etc. E outra coisa, irmãos, eu estou falando só de lógica bíblica aqui. Se você se julga uma pessoa livre de tudo, por favor, o livre de tudo, sabe onde que está? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os cativos, para soltar as algemas dos algemados, ser liberto, ser totalmente liberto. O que você está fazendo que você não está aqui com o microfone na mão, orando pelas pessoas, visitando, indo no hospital? Você não está fazendo as coisas de Deus, por quê? Se você é tão livre assim. São esses caras da internet aí fazendo essas poesias, essas filosofias de boteco. Que é isso? Porque a igreja só tem gente falsa. Descobriu a roda. Ele descobriu a roda. É claro que a igreja tem gente falsa. Lógico. Foi por isso que Jesus chamou você, para tirar a falsidade que estava em você. O que Jesus falou, irmãos? Não são os sãos que precisam de médico, mas são os
Você acha que ele estava falando de outra pessoa que não é você? Isso é muito prepotente, muita arrogância isso. O apóstolo Paulo, no ápice do seu ministério, apóstolo Paulo, hein? No ápice do seu ministério, sabe o que ele falou? Eu sou o pior dos pecadores. Todo mundo aqui, ó. Eu estou pregando aqui, mas eu me coloco na posição de pior do que todos eles. Porque a quem muito for dado, muito será. Olha o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não estou preso porque o Nero, porque o sei lá quem me prendeu e agora eu estou preso aqui. Eu não estou preso. Eu estou aqui. Eu sou prisioneiro de cadeias de quem que ele fala? Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Eu sou prisioneiro do Senhor. Não sou prisioneiro de Roma. Então prendeu ele, botou ele no cárcere, botou ele na cadeia, mas a mente e o coração dele era de um homem liberto. A pior coisa que o diabo fazia era colocar Paulo na cadeia, porque ele chegava lá e fazia o que, irmão? Montava uma igreja, evangelizava todo mundo, ganhava tudo, ganhava até o carcereiro. O Paulo era impossível de prendê-lo. É impossível de prender um filho liberto de Deus. Ah, eu vou botar você na cadeia. Pode botar alguma coisa, alguma injustiça vai te fazer cair no sistema prisional brasileiro. Você vai lá dentro, você vai fazer o quê? Vai agir como um livre, aqui ó. Agora a grande maioria de nós não está preso no presídio ali de Tremembé. Nós estamos aqui. Nós temos direito de ir e vir, amém? É por isso que eu sinto que eu não estou preso. Por quê? Porque não foi cerceado, não foi impedido o meu direito de ir e vir. Então eu sinto que eu não estou preso em lugar nenhum. E a sua mente? E os seus sentimentos? E a sua alma? Sabe qual que é o pior tipo de prisão que existe? A prisão sem muros. A prisão que você olha para o lado e fala, não, eu estou solto, cara. Mas aqui dentro, você é prisioneiro. Você é prisioneiro de vício. Você é prisioneiro de ira. Você é prisioneiro de raiva. Você é prisioneiro de sentimentos carnais. Você é prisioneiro de desejos que não deve ter. Você é prisioneiro de sentimentos. Você é prisioneiro de um entendimento falso. Quantos estão entendendo? Mas eu olho naqueles caras entre quatro paredes. Sabe, irmãos, esse ditado não, essa frase, ai, entre quatro paredes, desculpa a expressão que eu vou usar, mas isso aí é coisa de gente que não discerne profundamente as coisas espirituais. Ele fica lançando essas frasinhas na igreja para virar modinha, aí os caras, né, cara, a gente não é entre quatro paredes, somos adoradores. Ah, cara, você é um bobo. Você é um bobo. Quem disse que isso aqui, quatro paredes, prende um cristão? Quem disse? Quem disse? Que vir ao culto domingo para buscar a Deus, estar com os irmãos, prende você, faz você um abilolado, um bobo. Quem falou isso? Eu sei quem falou, outro preso, que está em um regime diferente do seu. Só isso. Volta a repetir, lá do seu computador, da sua sala da justiça, da onde ele acha que é muito corajoso, ele faz um monte de críticas da igreja. Mas ele tem uma tornozeleira que apita no pé dele. Que depois ele fazer aquela crítica no Facebook, ele abre um site de mulher pobre. Sabe mulher pobre, né? Caso que não tem roupa. Tadinha, né? Tá com frio. Tá entendendo? São essas pessoas que querem tacar pedra na vidraça. Pessoas que têm uma trave no olho. Falando que a igreja não presta, que a igreja está falida. Está falida na sua cabeça, cara. Então deixa eu explicar para você o que é isso, é importante, irmão. Por que Jesus chamou você para viver em comunhão, em comunidade com pessoas tão problemáticas? Você precisa entender isso. Porque na verdade, quer ver? É uma construção. Aquele negócio ali se chama coluna. As colunas são as partes mais fortes da construção. Mais cimento, mais ferro, mais difícil de fazer e mais caro. Coluna, viga e alicerce. São as partes mais fortes da construção. Você gasta muita grana. E se você não fizer errado, cai tudo. Amém? Tem gente de construção aí, sabe o que eu estou falando. Certo? Como é que Deus constrói colunas dentro de mim? Pensa.
colocando ao seu redor as pessoas mais agradáveis, mais bonitas, você dá uma risada para te dar 100 reais. Irmãos, em nome de Cristo, pense. As pessoas mais difíceis de lidar, as pessoas mais difíceis com quem nós temos que lidar, são as ferramentas de Deus para construir colunas dentro de nós. Porque para você ser um cristão forte, você vai ter que congregar, você vai ter que viver com pessoas de diversos tipos, pessoas mais fracas. Fraca na fé, fraca no entendimento, fraca no trato, fraca na vida. É só ler Romanos 14. Você é forte? Tolera o fraco. É o apóstolo Paulo, Romanos 14. Lê Romanos 14 inteiro para você ver. Você diz que é forte? Você diz que é forte espiritualmente? Não mostre com a luz na mão, raio caindo, não. Você consegue viver entre os mais fracos, sabendo que eles são mais fracos. Você tem o poder de se diminuir para não ser demais entre os outros que ainda não têm entendimento. Ah, eu quero ser igual a Jesus. Ah, é? Então, em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não julgou a usurpação como ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou forma de quê? De homem. Para que ele tomou forma de homem? Para que ele pudesse conviver com um monte de pó que nós somos. E você vê Deus se esvaziando, ficando do tamanho que a gente é, para conseguir trazer a mensagem, tocar nas pessoas, amar as pessoas e abraçar as pessoas. E aí hoje a gente vê um bando de seres humanos querendo se encher e entrar no lugar de Deus. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Pessoas que realmente se acham melhores que os outros, porque eu tenho mais conhecimento, porque eu tenho mais conhecimento da Bíblia, eu sei mais versículos que você, então eu me comporto como um arrogante, como um soberbo. Não é esse o verdadeiro conhecimento de Jesus. O verdadeiro conhecimento de Jesus é quanto mais você sabe, mais você tem o poder de abaixar, de descer as pessoas que não sabem nem escrever e nem ler. Porque senão, irmãos, nenhum analfabeto vai para o céu. Nenhum. Porque nem sabe ler. Agora, o que Jesus vem buscar não é um monte de gente que sabe ler. Porque tem um monte de gente que não sabe ler e tem mais honra e tem a vida mais correta do que muita gente que sabe ler. Não é? Mas a gente está preso nisso aqui. Sabe uma outra coisa que te prende? Mateus 18, 29 e 30. Mateus 18 fala sobre a parábola do credor incompassivo. Você já leu? Mateus 18 começa assim: se o seu irmão pecar contra ti, vai lá resolver com ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Tenha a sua vida sempre resolvida com o seu irmão. Não deixa nada não, para trás. Mas lá depois ele fala a parábola do credor incompassivo. Vou resumir para você o que é essa parábola. Um homem era muito rico e duas pessoas emprestou dinheiro. Um cara emprestou dinheiro, muito dinheiro. E ele viu, cara, eu não vou conseguir te pagar. Por favor, me perdoa a dívida aí, eu não tenho como te pagar. Por favor, me perdoa, eu não tenho como te pagar, eu não vou conseguir. Aí aquele rei falou, tudo bem, eu te perdoo, tranquilo. Eu entendo, você não tem como pagar, beleza, cara, tranquilo, fique em paz. Aí ele sai da presença daquele rei e ele encontra um cara que devia para ele. Só que o que o cara devia para ele era R$1. Quando ele encontra esse cara, falou, mano, você tem que me pagar, hein, ô caloteiro, ladrão, pilantra. Aí o cara, por favor, eu sei que eu devo R$1 para você, mas eu não tenho condição de te pagar agora, me perdoa. Sabe o que ele faz? Não vou perdoar não. Agarrou no colarinho do cara, você vai me pagar. Quando o rei, que ficou sabendo disso, ele mandou o quê? Ele mandou prender aquele cara e trazer na presença dele. Preste atenção. Quando ele trouxe, falou, rei, o que aconteceu? Eu não te perdoei uma dívida de R$1 milhão? Eu não perdoei você de uma dívida que você tinha comigo de R$1 milhão? Por que você não perdoa aquele cara que está devendo R$1? Pois agora, aí tem um versículo aqui, ó, número 29 e 30.
O seu servo caiu aos seus pés e implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Entretanto, ele não quis e o lançou na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Tem um monte de cristãos presos na falta de liberar perdão. Você não libera perdão, você está preso. Sabe quem prender você? Deus. Por quê? Qual é o grande crime daquele que não perdoa? Ele se acha mais digno, mais alto e mais justo que Deus. Deus é o grande perdoador. Deus perdoou você. Você não pode esquecer isso. Ah, mas eu não fazia nada. Não, não é questão de que você fazia ou não fazia. Você estava condenado, você entendeu? O apóstolo Tiago diz na sua carta no capítulo 1 assim: aquele que tropeça em um item da lei, tropeça na lei inteira. Quem aqui pode levantar a mão? Ou quem pode levantar a mão na história e falar assim: eu sou cumpridor de toda a lei? Ninguém. E quem não cumpre a lei, o que é, irmãos? Criminoso. Qual que era a nossa sentença por esse juiz? Condenação do inferno. Veio o nosso advogado, e esse advogado que veio, 1 João capítulo 2, ele não veio contando mentira que nem esses advogados, muitos aí que estão aí, criando novas histórias para te inocentar. Não, ele veio e já tacou o negócio no ventilador. Não, esse cara é o culpado mesmo. Ele é culpado mesmo. Ele falou isso diante do juiz. Só que ele fez uma coisa. O juiz já tinha condenado você e eu. Nós já estávamos condenados. Veio o advogado e falou: eu assumo a pena dele. Por isso que Jesus morreu na cruz. Aquilo ali era um pagamento de morte por morte. Que você estava condenado à morte eterna. Ele foi lá e pagou no seu. Jesus jamais foi criminoso. E é justamente por isso que ele tinha valor para inocentar você. Ele não inocenta você apagando o que você fez. Ele toma o seu lugar. Então você foi perdoado de algo que você jamais teria condição de pagar. Aí chega um irmão, um simples irmão, uma simples irmã aqui, que não te cumprimentou, que não te viu, que está triste com você. E aí você vai muitas vezes para a internet ou vai na casa de alguém ficar falando mal. Quem você pensa que você é? Você está frito, cara. Você está preso. Você é um cadeieiro. Você está dentro do sistema prisional do diabo. Você é um preso de Satanás. O laço dele pegou no seu pescoço. Por quê? Porque você se acha melhor do que Deus. Porque você pode proferir assim: não, eu vou condenar. Aquele irmão errou, vou condenar ele. Aquela irmã fez: não, vou condenar. Traz ela aqui, ó, para mim, você vai para o quinto dos infernos. Saia. É isso. Tem outra que tem tantas aqui, né? Mas eu quero ler com você. Olha, irmão, o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17 a 19. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 17 a 19. A pregação vai estar gravada, vai estar no site lá amanhã. Depois você ouve de novo. Mas ouve com espírito de oração. Pede para Deus: Senhor, me mostra Deus. Porque um cristão não pode estar preso. O cristão não pode ser um cadeieiro espiritual, irmãos. Ah, eu sou cristão há tantos anos, mas eu tenho um problema com aquele irmão ali, ó. Você está preso nele. E quando você libera, por exemplo, do perdão, quando você libera perdão, você não solta ele, você solta a si mesmo também. O perdão, ele tem o poder de liberar a dupla soltura. Ela solta você e o cara. Ela solta os dois. Olha o que diz. Pessoas assim são como fontes sem água, como névoas impelidas por um temporal. Para eles está reservada as trevas. Olha só, irmão. Porquanto, proferindo palavras de orgulho e vaidade, criam paixões da carne, e pelas suas libertinagens atraem aqueles que estavam para fugir dos erros. Verso 19, olha isso, irmão. Olha isto. Veja se esse não tem sido o retrato de muitos. Meu Deus do céu, olha aqui. Porque eles, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos, pois que aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
quanta gente tendo liberdade para o outro enquanto ele é preso. É um motim. Você quer fazer um motim na cadeia. Você saiu da sua cela e foi bater um papo na cela do lado. Ei, vamos escapar todo mundo amanhã, hein? Só que os dois estão na cadeia. Os dois estão presos debaixo do quê? De pecados, de vida oculta, de um monte de tranqueira. É um preso que vai lá no semiaberto amanhã, vai ter rebelião, vamos fugir. Quando a verdade, só que aqui que está o engano de Satanás, irmão. Pensa nisso, presta atenção. O cara sai da cela dele, está preso. Vai na cela do outro. Vamos fazer uma rebelião, hein? Nós vamos fugir, vamos tacar fogo, nós vamos pular essa mura aqui. Lá. Aí no outro dia se liga, só a TV está lá, rebelião no presídio tal. Os caras destruíram tudo. E 50 pessoas fugiram. Irmãos, eles escaparam dos muros da cadeia, mas eles não fugiram de lugar nenhum. Porque eles vão ter que fugir a vida inteira. Porque a hora que alguém pegar eles estão presos. A verdadeira liberdade só pode ser conferida a um preso pela justiça. A justiça, o juiz, vai declarar a sua liberdade. E você vai sair da sua cadeia pela porta da frente da prisão. Eles vão devolver os seus pertences, não é assim, vão devolver os seus pertences. E você vai sair pela porta da frente da prisão e vai olhar para trás e falar: agora eu sou um homem livre. Porque se qualquer policial, se qualquer pessoa, agente da justiça, me parar na rua, eu estou limpo. Eu já paguei a minha, eu posso andar livremente. Agora um cara que pula e foge, ele vai ter que fugir a vida inteira, porque a hora que alguém vê a cara dele e discar 190, ele está pego. E eu não sei qual que é o pior, irmão. Fugir a vida inteira, você não pode ir na padaria, cara. Uma hora eles vão te pegar. Você lembra aqueles caras que apareceu esse dia na televisão? Aquele cara que andava fazendo mal para os outros, aquele Roger Abdelmaci, aquele velhão doido, estava fazendo mal com as mulheres lá. Estava vivendo lá no Paraguai. Casa de luxo, vida de luxo, tudo luxo. Ele foi na padaria e foi dar um rolê no quarteirão, viram ele, lá no Paraguai. Os caras foram lá e está aqui no RT, em Tremembé. Eu vou fugir lá para os Estados Unidos. O FBI, a Interpol, vai atrás de você. Você vai ser um fugitivo pro resto da vida. E a uma hora os caras vão pegar você. Prisioneiros, irmãos, esses dias aí estava sendo julgado de novo, passando na televisão. Um dos criminosos mais famosos da história contemporânea, Carlos, o Chacal. Era o homem das 1000 faces. Ele fazia, como chama? Intervenção cirúrgica de plástica para mudar o rosto. Ele era um criminoso de alta patente no mundo. Não é ladrão que pulou, roubou minha galinha, não. É bandido. Pois pegaram ele, está preso. Só existe uma liberdade, que é liberdade verdadeira. Quando o juiz diz: acabou sua pena, você está livre. Você sai da cadeia, pela porta da frente. E ninguém vai botar a mão em você. Se você pula o muro, a sensação de liberdade vai vir quando você estiver correndo no meio do mato. Escapamos. Você não escapou de nada. Você vai ter que viver escondido. É somente um outro tipo de prisão. É somente um outro tipo de prisão. E quando você voltar, que uma hora vão te pegar, a sua pena vai ter dobrado, triplicado, porque você infringiu a lei. Agora, olha isso aqui da palavra de Deus, irmãos. Sobre escapar da prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Isso aqui é tremendo. Entra em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido à prisão. Em verdade, eu te digo, que você não vai sair daí, enquanto não pagar o último centavo. Preste atenção nisso. Eu não gosto da igreja, porque a igreja está cheia de pessoas falsas. Como que é construída uma coluna
uma firmeza de verdade e caráter em você, sem que você seja exposto a pessoas falsas. Não tem jeito. Como que é construído um caráter de paciência, de força em você? Se não através de ter que lidar com pessoas que não são assim. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus me ensinou. Sobre as pessoas que dão problema na igreja. Porque quanto mais as pessoas dão problema na igreja, mais as pessoas, ai, agora que eu vou embora. Que dirá eu então? Eu era o primeiro a sair correndo daqui. Eu estou há 15 anos, estou há 15 anos lidando com os problemas dos malucos aí. Quem saía correndo era eu. Então, o que está acontecendo? Deus falou para mim, existem pessoas que eu vou colocar na sua vida que são extremamente difíceis de lidar. Mas são elas que eu enviei para gerar em você um caráter forte, uma coluna, uma firmeza. Porque se você passar pelo trato dessas pessoas, você está pronto, você está apto para passar pelo trato de qualquer coisa das coisas que vêm. Ou você pensa que, eu vou lá na missão do Japão, vai ser 10 dias de glória. Não, lá na igreja lá tem problema. É um país de maior índice de suicídio, inclusive de crente. Você realmente acha que existe uma congregação em um lugar que não tenha pessoas com problemas? E não existe isso. Mas não, irmãos, isso é uma coisa diabólica. É um ensino maligno, satânico. Porque a perfeição da igreja é segundo o sacrifício de Jesus e não segundo o nosso desempenho. Aí você quer, esse lugar que está dando muito problema. Eu vou para outro lugar. Meu filho, vai ter gente lá. Desde que o mundo estava Adão sozinho, tá? Beleza, botou Eva, você já sabe o que deu. Aí tiveram o primeiro filho, Caim, o segundo, ele foi lá e matou o filho dele. Você pensa que é coisa nova? Ai, porque eu gosto dessa turma de a igreja de Atos, a igreja de Atos, a igreja de Atos, a igreja de Atos, sabe aqui, está falando? É a igreja de Atos, a igreja de Atos, aqui, tá aqui, esse demônio. É a igreja de Atos, mata esse trem, mata. Mata, rapaz. Mata, pisa aí. Demônio. Amém. É a igreja de Atos. Você gosta, né, cara? Você só fica me pegando. Você vai ver só. É a igreja de Atos, que é o sonho da igreja de Atos. Irmão, a igreja de Atos era uma igreja mais problemática que existia. Estava cheia do Espírito Santo. Cheia. Pega primeiro aos Coríntios. Pega 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Você pensa, nossa, que igreja fantástica. Tinha gente curando, tinha gente operando maravilha. Cara, era uma igreja repleta de dons espirituais, certo? Não sabia viver a Santa Ceia? Sabia. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo brigando que na igreja de Corinto, cheio do Espírito Santo, tinha gente dizendo, eu sou de Paulo, hein? Eu sou de Edgar, eu sou do Cristo, sou da Petra, eu sou de não sei de quem. É bobeira, bobeira. Carne, partidarismo, carne. E o Espírito Santo derramando igual cachoeira. E a turma na onde? Na carne. Você vê a carta aos Gálatas. Gálatas, vocês são insensatos, cara. Vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. Vocês estão misturando coisa de judeu com as coisas dos crentes. Isso aí é pecado, cara. Larga disso. Dentro da igreja, vamos falar de Coríntios, que era cheio do Espírito Santo, cheio de dom. O nego fazia milagre, a sombra curava. E o carinha tendo relação com a mulher do pai dentro da igreja. E na Santa Ceia, a turma se embebedava, brigava. Você pega Atos, 3 mil converteram. Atos, a igreja dentro do cenáculo, 120 pessoas. Santo, 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 nego rodopiando. Desceu o Espírito Santo. Ai, gostoso, saíram na praça. Primeira pregação, 3 mil se converteram. Acabou com tudo. O Pedro deve ter olhado, rapaz, por que nós não ficamos na nossa congregação de 120 pessoas? Que lá caiu o Espírito Santo como foi. Agora entrou essa turma toda aí, 3 mil batizados, né? Gostoso, aleluia. Atos capítulo 5. O que acontece? Já tinha nego dando golpe na oferta. E o Espírito Santo caindo igual cachoeira. O nego já ali, Atos capítulo 6. A turma brigando por causa de comida. Tem que levantar diácono, porque a turma estava brigando. Por causa de comida. Isso há 2000 anos atrás. Irmão, fica imaginando. Culto de hoje à noite. Pedro vai pregar. Cara, amanhã cedo devocional com o João, que é mais calminho, né? O apóstolo João, amor e tal. E evangelismo, que vai ensinar semana que vem, evangelismo aos perdidos, vai ser o apóstolo Paulo. Cara, os pesos pesados da igreja estavam todos lá.
Você vai para 3ª de João. É legal. 3ª de João. Sabe que João falou assim, ó, eu escrevi uma carta à igreja, mas tem um cara aí que não quer receber a gente, um tal de Diótrefes. Fala para ele que quando eu for aí, eu vou pegar ele e vou botar ele para fora. Esse é o apóstolo do amor. Ele também escreveu, ó, tem um monte de gente que saiu do nosso meio, mas nunca foi dos nossos. Esses caras são filhos do anticristo. Esse é o apóstolo do amor. A questão é, o que é que você faz com os problemas que os outros te dão? Os problemas dos outros só podem fazer uma coisa com você: mostrar quais são os seus problemas. Porque se você tem extrema dificuldade em viver em comunidade, o problema na verdade não é a comunidade, é você. Porque você não consegue viver com o diferente. Porque você não consegue viver com aquele que é desprovido. Porque você não consegue viver com aquele que não entende o que você entende. Porque você não consegue viver em comunidade porque você se acha um tipo de pessoa que é melhor que todo mundo. E como você é melhor que todo mundo, por que eu vou estar na igreja que aquela irmã está dando problema, aquele cara é maluco, e aquele outro veio 10 cultos, mas não entendeu nada? Ah, eu não tenho paciência com essas pessoas. Né? Eu já falei isso aí para Deus, Deus, não aguento mais, quero fingir que é um culto, fechar a porta, matar todo mundo. Isso é você. Deus sabe o que Deus falou para mim? E o tanto de paciência que eu tenho com você? Ou não? Ou você se acha, não, cara, eu tô. Meu Deus, ó, ponta com ponta. Sonda. Sonda a si mesmo. Seja sincero com você mesmo e com Deus. Você vai ver quão pecador e falho você é. Quão desesperado pela graça de Deus você tem que ser. Aí aparece uma outra pessoa do seu lado que falha, você quer matar ele. Nós falamos aqui isso quinta-feira. João capítulo 8. Pegar uma mulher adultéria. Vamos fazer o quê? Vamos matar ela na pedrada. Por quê que nós vamos matar? Porque é muito fácil. Matar a pessoa que está do lado é a resposta mais fácil para quem não quer ter que conviver com alguém que eu vou ter que me esforçar e trabalhar na vida dele. Eu não entendo que as pessoas que estão à minha volta, que dão problemas, são simplesmente parte de um processo maravilhoso e poderoso de Deus gerar um caráter aprovado em você. Você não conseguirá ser um cristão genuíno, completo e melhor, vivendo num lugar onde todo mundo fica te abanando, gostando de você, te dando R$100, te abraçando. Tudo que você fala é certo, é certo. Palmas para ele é o melhor, ele é o melhor. Cara, você vai virar um doente. Você quer ver um exemplo? Mãe e pai que vivem mimando o filho. Minha filha é melhor de tudo, minha filha é melhor de tudo. O cara vai lá e tira 0 na prova, mas foi um 0 bonito. Vou pegar uns pais aqui também. Dá um jeito. Ai, meu filho é um capiroto, ele anda da parede, que nem aquele filme de terror. Mas ele é bonito. Ele é o melhor. Ele, o meu filho, é o melhor. O meu filho é o melhor. E eu acho que bom pai e boa mãe é isso aí. Não, cara, você está estragando o seu filho. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa ele é mimadinho. Ai, que lindo. Lindo! Maravilhoso! Só que um dia ele vai crescer. Ele vai ter que arrumar um emprego. E a hora que ele for... Não é o Ramon não, mas a hora que essa criança crescer e for ter que arrumar um emprego, ele vai ter um chefe. E o chefe fala assim, não. Vou ligar para minha mãe. Enche o olho d'água. O patrão falou, chegar atrasado de novo, tá na rua, hein? Deixa eu ligar para minha mãe. Mãe, o cara xingou eu aqui. Não, filho, mamãe está indo aí. Isso, estraga mesmo. Estraga. Porque esse é o nosso sentido de proteger. Irmão, eu sou pai, eu sei do que eu estou falando. Você acha que Deus não trata isso em mim, não? Claro que trata, em mim, claro que trata. Trata em todo mundo aqui. Tem uma hora que você não tem que defender o seu filho, não. Você tem que deixar ele à mostra, porque um dia você vai morrer. Um dia você vai sair fora. E vai ser só ele, e ele não é homem. Ele só tem idade. Tem 40 anos, mas é um moleque. Tem 30 e pouco, 39 anos, abuso de uma mulher. Infantil.
Não pode dizer não, não pode tomar um não, não pode tomar um reverso, que ela já, ai, vou pular da ponte agora. E 10 cartelas de remédio. Ai, é um doente. Por quê? Pais superprotetores mimaram. Os cristãos não podem ser mimados. Deus não mima os seus filhos. Deus corrige aquele que ele ama. Hebreus capítulo 12. Deus corrige, Deus açoita o filho que ama. Hebreus 12. Mas não é porque Deus não é um pai assim, está andando na casa dele assim, está batendo esse nego aí hoje, vou dar nele. Não, não é assim não, irmão, não é isso não. Não é um sadismo, não é um sádio. É porque nós estamos tão duros de coração, que a gente não entende a linguagem do amor de Deus. Que ele diz assim dentro de você, filho, não faça isso. Filho, é pecado, não toque nisso. Não pense assim, não se mova assim, não viva assim. Aí você, não, vou. É o meu filho, Judá. 11 meses. E como diz a palavra de Deus, a estultícia está no coração da criança. Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma coisa que nasce, cara. Ninguém ensina as crianças a ser birrenta. Eles são. Ninguém ensina a criança, um pai, não um demônio. Um pai não vai ensinar, vem cá filho, vai ensinar você a mentir para os outros. Não tem isso, se você for um maluco. Mas ela começa a mentir. Ela começa a ocultar a verdade, maquiar a verdade, dar outros pontos de verdade, não é? Então ajudar ela 11 meses nem fala. Falei, não põe a mão no ventilador. É muito interessante. Ele vai olhando para trás assim para mim, assim, ó, na direção do ventilador. Junto do ventilador faz assim, ó, e olha para mim. Essa criança. Se você fizer de novo, você vai apanhar e eu vou botar você no berço. Coloca o ventilador de pé e coloca ele lá do outro lado. Ele levanta. E a única coisa que ele vê é o quê? O ventilador. Ele vai. Aí eu fui lá e dei uma palmada na bunda dele, que é na fralda, não acontece nada. E coloquei ele lá no berço. Ele ficou lá. É você. Aquelas lágrimas descendo. Né? Meu filho. Aí o pai olha, né? Tadinho. Ai. Não aguento ver meu filho chorar. Ai. Isso. Faz isso. Faz isso. E depois é você que vai chorar. Faz isso. Depois é você que vai chorar. E se o seu filho e a sua filha, meu filho, todos nós, tem pastores e líderes, você pode ser um excelente pai, segundo a carne, mas deixa os pais espirituais tratarem com seus filhos também. Deixa, não entra na frente. E ele foi lá, tirei ele do berço, lágrimas, irmão. Uma criancinha tão lindo, meu filho. É o melhor cheiro do mundo. Coloquei ele na sala. Acho que aprendeu a lição. Sabe o que ele fez? Adivinha? E você vê aquilo, meu Deus, está acontecendo. Aí Deus vem assim no pé do seu ouvido. Esse é você? Quantas vezes eu disse, não, você vai lá e derruba o ventilador. Derruba o ventilador. Aí eu vou lá e dou uma palmada no berço. Você chora para mim, pai, está doendo. Deus, me livra. Ó Deus, ó pai. Não, vai ficar aí. Porque Deus não se move com sentimentalismo. Deus se move com verdade. Deus se move com propósito. Então você vai muitas vezes ficar no berço, ó. Pode chorar, irmão. E às vezes o Judas vem, chora, daqui a pouco ele dorme. Ele tá vendo? Os nossos filhos vão nos ensinando o que Deus fala. Agora, querido, eu quero dizer tudo isso para que você não se torne um crítico. Que você não se torne um crítico de igreja. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para viver a igreja. E não se esqueça com problemas que as pessoas têm. É para ter mesmo. Quer dizer, é para ter entre aspas, né? Eles vão ocorrer. Jesus já tinha dito, é certo que vem escândalos, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Isso não é problema seu. Mas quando uma pessoa do seu lado dá um problema, o seu problema é revelado no problema dele. O seu problema é mostrado na sua incapacidade de viver com uma pessoa assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar da igreja, eu tenho que ir para uma prisão domiciliar. E aí eu fico lá atrás de um computador onde eu tenho muita coragem de dizer que as pessoas da igreja andam me decepcionando muito.
Mesmo? Que novidade, hein? Inventou a roda, você. É lógico que elas vão te decepcionar muito. Você espera o quê de outro homem? Acorda. Quem é que disse para você criar expectativa nesse seu vizinho aí? Irmãos, nós não somos chamados para criar expectativas. Nós somos chamados a conhecer a Deus e ter fé. Expectativa é uma projeção da sua imaginação. Não tem nada a ver com fé e conhecimento de Deus. É como você imagina a pessoa. Aí você cria uma imaginação do Rogério, você cria uma outra pessoa que não é ele. E a partir do momento que você tem que viver com ele, ele se torna uma pessoa muito decepcionante, porque ele não é aquilo que você criou. E aí ele é uma pessoa muito decepcionante. Não, é você que é decepcionante. Porque nós na igreja não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para ter expectativa no outro, nós fomos chamados para ter fé em Deus. É esperar de Deus, irmão. É crer em Deus, esperar em Deus e conhecer a Deus e amar a Deus. E amar o outro. Amar o outro. Amar o outro. Como é que nós cumprimos a palavra de Deus na nossa vida? Cumprimos amando o outro. Ah, mas eu quero amar a Deus. Não, amar a Deus é o fundamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o fundamento. É onde se fundamenta a minha espiritualidade. O cumprimento da palavra é amar o outro. Irmãos, Deus escolheu ser amado no outro. É o que João fala em 1 João capítulo 4. Como que você pode dizer que ama um Deus que você não vê? Se você não ama o irmão que você vê, você é mentiroso. Você está preso no entendimento que você acha que é verdade, mas é mentira. É uma cadeia de mentiras, você está preso. Como essas pessoas que pensam que estar entre quatro paredes é estar preso. Não tem nada a ver. Você pode estar aqui e estar preso, mas você pode estar lá andando de carro e de moto e estar totalmente preso. Porque essas pessoas muitas vezes não têm coragem de chegar perto de alguém. A internet é o campo dos covardes. A internet, o Facebook é a casa, é o castelo dos covardes. Porque lá ele faz qualquer tipo de crítica, qualquer um. Por quê? Porque ele não é homem suficiente de chegar aqui, ó, olhar no seu olho e falar aqui, ó, cara, tal. Não há trato. A internet é um lugar, é uma prisão para muita gente. Por quê? Porque lá você fala, testa seus comentários de coisas que você não sabe. Quem foi que te disse isso que você está falando? Foi Deus? Não, então é mentira. Da onde que você tirou o que você está falando? É porque o irmão me feriu. O irmão me magoou. Mas o que Jesus falou sobre isso? Se alguém te ferir na face, você faz o quê? Mostra para ele. Eu já falei isso aqui. O que é ferir na face? É ferir na onde nós somos conhecidos. O que é a face? É a parte do seu corpo onde você é conhecido de todos. Mas existe uma face espiritual. É a face que a gente vive no oculto, no secreto com Deus. Essa sua face ninguém conhece, a não ser a Deus. Então quando alguém ferir você nessa face que aparece aqui, por um comentário, alguma coisa que te feriu, sabe o que você faz? Você dá outra. Que outra? Não é o outro lado da cara, não. É a outra face. A face que você tem em secreto com Deus. A face da sua verdadeira espiritualidade, do seu verdadeiro eu em Deus, onde você jamais pode ser atingido. Você já viu uma pessoa cheia de Deus? Cheia do Espírito, cheia. Cara, nada penetra ele. Falaram mal do celular. Você viaja por cima. Ah, essa igreja está cheia de gente pecadores. É mesmo? Puxa. E na sua família, não tem nenhum pecador? Não? Todo mundo perfeito? Então, por favor, irmão, vem aqui na frente e mostra as asas. Eu estou doido para ver o anjo, faz tempo. Nunca vi. Né? Então, irmãos, Deus nos quer libertar de todas as prisões. Ele veio para libertar a gente. Jesus é o libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Aonde é o único lugar e a única pessoa onde nós temos liberdade? Em Cristo. A partir de Cristo. A partir de Cristo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Quando eu olho para você, eu não vejo ciscos. Eu não fico preocupado nos ciscos no olho da igreja.
E eu quero encerrar, irmão, com uma das coisas mais tremendas que tem. Edgar, chega aí. Sabe qual é? Se coloque de pé. Para de gravar não, deixa aí. Coloque de pé. Isaías capítulo 6. Isaías já era um profeta há 20 anos. 20 anos servindo a Deus. Mas um dia ele teve uma visão de Deus. Isaías capítulo 6. Ele vê Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. 6 serafins voavam ao redor do seu trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés. E cantavam uns para os outros, cantavam um para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí sabe o que acontece? E eu disse, ai de mim, porque eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem verdadeiramente anda com Jesus, quem verdadeiramente conhece Jesus, vê Jesus, ele não tem que se importar muito com o povo de impuros lábios, porque ele recebe, a primeira revelação que ele recebe, é que ele tem os lábios impuros. O que alguém de boca suja vai falar para um monte de gente que está com a boca suja? Você está num restaurante com 10 pedaços de alface no dente, você quer falar do dente do outro? Quem critica, critica com base do seu não discernimento. Ele não percebe nada, ele é um cego. É o que Jesus falou, é um cego querendo guiar outro cego. Tem um monte de cegos na internet, um monte de cego aí, um monte de gente que não se enxerga. Ele não se enxerga. E porque ele não se enxerga, ele só enxerga o quê? O outro. Então ele é um crítico do outro, ele fala mal do outro, ele tem que meter o pau em alguém. Ele tem que tacar a pedra numa vidraça. Porque ele não consegue enxergar a si mesmo. É aquela velha história de um cara que falava mal da vizinha. Essa vizinha é uma porca. Essa vizinha é uma mulher suja. Essa vizinha é uma mulher relaxada. Por quê? Olha lá o varal de roupa dela. As roupas ela lava, põe no tanque, põe na máquina e estende a roupa no varal toda suja. Que mulher porca, que mulher imunda. Aí um cara veio e falou assim, então, deixa eu só pegar uma coisa. Ele pegou um pano, passou um produto de limpeza e foi no vidro da janela da casa desse homem e limpou o vidro. Quando esse homem olhou de novo, ele viu que aquela mulher sempre lavou a roupa direito. Era o vidro da casa dele que estava sujo. Então quando ele olhava através do vidro da casa dele, ele via manchas na roupa da casa da mulher. É alguém que usa óculos aqui, cuja lente do seu óculos está toda arranhada, suja e borrada. Tudo que você vê, você olha na roupa de uma pessoa, estou vendo um monte de mancha. Mas não é a roupa na mancha, não é a mancha na roupa do cara, é o seu óculos que está sujo. Porque senão, irmão, a gente não consegue viver a maravilha da igreja. De saber que aqui dentro vai ter erro, é lógico, mas é lógico que tenha. E quando eu cheguei aqui até hoje, eu cometo erros e falhas. Mas isso aí não diz quem eu sou. Porque a vida de um homem é muito maior do que um momento. É uma vida. Você é maior que um momento. Você não pode bater o martelo e condenar uma pessoa por causa de um momento. Você não pode dizer que um cara é homem de Deus ou não é homem de Deus, porque você viu ele irritado ontem. Você viu ele bravo. Então, tá vendo? Revelou, ele não é homem de Deus. Não, cara, é um momento da vida dele. Momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te dizer, irmão, abandone as suas pedras no chão agora. Solta. A solução da igreja não é matar pessoas na pedrada. Quem mata o outro na pedrada é porque não quer tratar com aquela pessoa. Vamos tirar as traves dos nossos olhos para que nós possamos realmente ajudar. A Bíblia diz claramente, para que você possa ajudar o seu irmão que tem um cisco no olho dele. Não é tirar a trave do meu olho para que eu possa ver e descobrir como matar melhor o meu irmão. Não é isso, é como ajudar o meu irmão. Se você é uma pessoa que enxerga, se você é uma pessoa que está liberta de tudo, glória a Deus.
venha ajudar a tirar um tantos outros de gente da cadeia. Tem muita gente presa aqui. Presa em pensamento, presa em sentimento, presa em ideologia, presa em maneira de pensar a igreja. Ah, pensar que a igreja era isso. Não. Sabe por que tem muita gente decepcionada com a igreja? Porque ele não entendeu ainda o que é a igreja. Ele criou na sua imaginação uma projeção que não é segundo a palavra de Deus. Então ele desenhou uma igreja como uma criança que desenha a casinha dos seus sonhos. E quando ela cresce, ela não mora naquela casinha que ela desenhou quando ela era criança. Ela mora numa casa simples, mas ela guarda um desenho da casinha que ela desenhou, uma casa de 10 andares, um prédio, que tinha até lugar para helicóptero. Mas foi você que desenhou isso. É preciso que um verdadeiro cristão pergunte a Deus o que é realmente uma igreja. Sabe o que ele vai falar? É um hospital, meu filho. Só tem duas posições, ou você é médico ou você é paciente. Pronto. Se você é médico, glória a Deus, seja meu instrumento. Se você é paciente, glória a Deus, você está no lugar certo. Pronto. Ah, o irmão dá problema para mim. Maravilha, ele é um instrumento de Deus para me tornar uma pessoa extremamente melhor. Ele não é a razão de eu ir embora, de eu me acovardar, porque isso é coisa de covarde, irmão. Gente que fica falando e fica induzindo pessoas a abandonar a igreja. Essas pessoas vão dar conta diante de Deus. Olha, tem pessoas que saíram daqui iludidas por promessas de outras pessoas. Tem pessoas que saíram não somente daqui, mas de tantas igrejas saíram iludidas por promessas, iludidas por coisas que não são reais. E hoje estão no mundo. Hoje estão cativas do diabo. Voltaram atrás. Estão endemoniadas e outras coisas piores. A Bíblia diz: o pardal encontrou sua casa, um andorinho encontrou seu ninho, mas eu encontrei, Senhor, os seus altares, Rei meu e Deus meu. Porque no dia da minha dificuldade, você me ocultará no seu tabernáculo. Sabe onde que Deus te coloca no dia da sua dificuldade? Na igreja. Porque eu sei, irmão, eu também tenho um monte de história triste para contar de igreja. Também tenho um monte de história boa para contar de igreja. De irmãos que são de amigos que são mais chegados que irmão, que eu conquistei na igreja. De coisas que Deus só deu para mim porque eu vivo em igreja. Viver na igreja é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre vivi em volta de um monte de gente, mas eu prefiro estar na igreja com você, com os seus problemas, com os meus problemas, com os nossos problemas, de saber que tem um resolvedor de problemas aqui, chamado Espírito Santo, do que estar lá fora, mandando uma cachaça para dentro da cabeça, pensando que vai aliviar, e amanhã acordo com 2 vezes mais problemas. Pensando que aquelas pessoas são meus amigos, eu sei do que eu estou falando. Pensando que lá fora tem uma resposta. Não, não tem, irmão. Ah, mas aquele irmão fez isso, aquela irmã está fazendo isso. Isso. E ele está no melhor lugar, é Deus que trouxe ele, deixa ele. Deus quer receber aqui pessoas de todas as maneiras, mas se nós não curarmos os nossos olhos, nós vamos matar essas pessoas. Eu já encontrei uma vez aqui na esquina da rodoviária um travesti, um homem totalmente travestido. Eu estava evangelizando ele, falando do amor de Deus para ele. E aquele negócio ali me tocou demais, nunca mais esqueço. Falei, cara, vamos na igreja. Sabe o que ele falou? Falou para mim: eu não tenho medo de Jesus, porque eu sei que Jesus me ama. Eu não tenho nenhum problema com Deus, eu tenho um problema com vocês. Aí você vê, essa é a noite que Jesus escolheu um travesti para ministrar a vida do pastor da igreja. E agora, hein? Onde que você dorme com um negócio desse? Hã? Falei, deixa, fala mais então, o que está acontecendo? E ele falou assim: eu já fui na igreja algumas vezes. Eu sei que eu estou errado. Você é um travesti, falou para mim. Eu sei que eu estou errado. Mas eu preciso de alguém que me ajude a entender por que eu sou assim, por que eu sinto assim, por que eu reajo assim. E quando eu fui na igreja pensando que alguém ia me abraçar, que as pessoas que estão lá dentro estão prontas para viver com aquilo que é contraditório, conviver com aquilo que é pecaminoso.
errado. Mas eles têm um amor tão grande da parte de Deus que eles são igual a Jesus, eles têm a capacidade de serem chamados amigos dos pecadores, igual Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi chamado de bêbado. Jesus foi chamado de glutão, beberrão. Jesus foi chamado de Beuzebu, porque ele não abria mão de viver com as piores pessoas que tinham para se viver naquela época. Porque as piores pessoas com quem você pode conviver na sua vida ou na igreja não tem o poder de alterar quem você é. Ele era Jesus. Quem é você? Quem é você? Por que é tão difícil viver na igreja? Porque os problemas dos outros revelam os seus. E você precisa talvez de Jesus muito mais do que aquele em quem você aponta o dedo e aponta o problema. E aquele cara falou para mim, quando eu fui na igreja, eu me senti tão mal. Porque eu fui lá atrás de Jesus, mas o jeito que as pessoas me olhavam era terrível. Porque os nossos olhos, cheios de trava, não tem mais amor. A igreja se tornou um tribunal, não de Deus, o seu. Você acha que uma prostituta vai vir com qual roupa na igreja, irmão? Pense. Ela só tem aquela roupa. Ela vai mostrar a perna, ela vai mostrar um pedaço da sua traseira, para não dizer outra coisa. E é nessa hora que você fala, mas eu sou de Jesus. Eu sou médico aqui dentro. Pode trazer que eu vou operar. Eu vou abraçar. Eu posso abraçar um homossexual travestido porque eu tenho um senso da minha identidade. Eu não vou me tornar isso. Eu vou trazer ele para cá porque o Espírito Santo opera em mim. Eu não estou aqui para condenar e apontar pessoas. Eu estou aqui para ajudar as pessoas. Se você viu o erro de alguém, glória a Deus, vá lá e ajude ele. Vá lá e seja alguém de Deus na vida dele. Porque para apontar e acusar já tem o diabo, irmão. Não trabalha para ele, não. Amém? Eu creio que Jesus ainda crê no coração dele. Por isso nós estamos aqui, nessa igreja. Uma igreja santa. Não uma igreja que está de costa para o mundo, não. É uma igreja que está de frente para o mundo, sem ser contaminada pelo mundo. Feche seus olhos.